Bom dia. Gostaria de deixar uma palavra. Muito tempo que eu não estou gravando, mas Deus tem colocado no meu coração. Então, eu gostaria de deixar uma palavra nessa manhã para nossa reflexão diante de tudo que está acontecendo, né? No país, no mundo, como as pessoas estão se portando diante de determinada situação, esquecendo totalmente do Senhor, esquecendo totalmente de Deus, de se colocar na dependência de Deus, né? Muitas das vezes colocando homens como ídolos, abandonando a fé, escandalizando, porque o Senhor Jesus, ele diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Por que Jesus falou que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo? Por causa que Jesus já sabia de todos os acontecimentos que viriam. E Jesus, então, o Espírito Santo, espera que a igreja se porte como a luz. A luz é para quê? Para iluminar os caminhos em meio às trevas. Então, onde há trevas, a igreja tem que chegar como luz. Onde há escuridão, a igreja tem que se posicionar como luz. E muitas das vezes a igreja tem se posicionado fazendo parte daquilo que está sendo trevas. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a orar, ela nos ensina a pacificar, a ser misericordiosos. E tudo que está acontecendo no mundo tem que acontecer, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo o tempo que vai se dar a volta de Jesus. E Deus tem colocado no meu coração que a igreja, hoje, ela não precisava estar pregando sobre mais nada, a não ser sobre a volta de Jesus, a não ser sobre arrepender dos pecados, a não ser se preocupar com as almas que estão perdidas no mundo, mas não está sendo assim. E Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem entristecido com a forma como a igreja está se posicionando. A igreja não está se posicionando como luz. É tantas coisas, tantas falácias. E onde está o temor de Deus? Onde está a reverência ao nome de Jesus? Porque Jesus, ele é o maior. Ele é sobre todos os reinos, sobre todos os poderes. Então, nada vai acontecer se não for da vontade de Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, qual a posição do cristão diante das situações que estão acontecendo? É a oração. É reunir a igreja não para falar sobre o assunto, mas para orar, para interceder. A palavra do Senhor aqui em Romanos 13 vai dizer: toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, se nós devemos respeitar as autoridades, nós não devemos falar mal, criticar, porque a autoridade está ali porque ela foi constituída. Porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Se ele não quisesse que aquela autoridade estivesse ali, determinada autoridade, ela não estaria ali. Mas muitos têm se esquecido da soberania de Deus e preferido estar na soberania de homens, idolatrando o homem,
entrando onde não deveria entrar, se posicionando onde não era para estar posicionado, principalmente os líderes espirituais. Estão se posicionando contra a palavra de Deus. Estão se posicionando contra aquilo que está na palavra. Jesus falou que não ai de por quem vier o escândalo. No Sermão da Montanha, Jesus falou que devemos ter misericórdia, devemos ser pacificadores, devemos chorar com os que choram. Mas não está assim. Hoje, com a internet, todos estão preocupados em ter muitos seguidores, em ter fama, em ser reconhecidos pelas pessoas, em estar na altura, em status, sendo bajulado por homens, sendo adoradores de homens, trazendo para dentro de si idolatria e querendo colocar dentro da igreja do Senhor Jesus a idolatria. Mas o único que merece ser adorado e exaltado é o Senhor Jesus. Então, Deus tem ministrado. Deus não está nesse negócio. Deus não está na direita, Deus não está na esquerda. Deus está no trono. No trono de glória. Deus está habitando com contrito de coração, com quebrantado de coração. Deus está habitando com aquele que está no anonimato. Faz uma reflexão sobre a palavra. Quando Deus escolhia o rei, esse rei estava no anonimato. Ele não estava nos status, não estava nas alturas. Quando Samuel foi ungir Davi, onde Davi estava? Davi estava com vários seguidores? Davi estava no palácio, sendo reverenciado? Não. Davi estava no pasto, cuidando de ovelhas. Deus sempre escolhe aquele que está no anonimato. Então, o que Deus espera da igreja? Que a igreja se posicione, que ela cumpra o papel para qual Jesus designou a igreja dele, sendo luz, sendo sal da terra, não se contaminando com as coisas desse mundo. Daniel, ele não quis se contaminar com a comida do rei. Ele não quis se contaminar. Então, nós temos que seguir o exemplo dos homens da Bíblia. Não o exemplo dos homens do mundo, dos homens da terra, dos homens que não têm o Espírito Santo. Nós devemos ser o povo separado. A igreja é povo separado, povo santo do Senhor. Mas muitos têm se misturado. Muitos têm comido da comida do rei. E dizendo que serve a Deus, escandalizando e se afastando daquilo que está na palavra. E com esses, muitos estão sendo levados. Por quê? Com a tecnologia, as dificuldades estão crescendo. Se um cantor canta algo para Deus, se você entrar no comentário, tem várias críticas. Se o pastor prega ou o padre prega, você entra nos comentários, tem várias críticas. Por quê? Porque antes não existia. Antes não era assim. Mas essa ferramenta, internet, que era para ser bênção, muitos têm usado para caluniar, para afrontar. Deus não está feliz. Porque quem tem que ter muitos seguidores, sabe? Olha,
quem tem que ter muitos seguidores é Jesus Cristo. Não é o Neymar, não é o ciclano, não é o fulano, não é o cantor, não é o presidente. Não. Quem que tem que ter muitos seguidores é Jesus Cristo. E como está hoje em dia? Todos querendo ser seguido. Pessoas que estavam na presença de Deus estão se contaminando, comendo das iguarias da comida do rei. E Deus está dizendo o que ele espera da igreja. A igreja deveria estar pregando a volta de Jesus. A igreja deveria estar preocupada com as almas se perdendo. Não é só a alma do pobre, do mendigo, daquele que está jogado na rua, não. É com a alma dos grandes também, dos ricos que estão no palácio, que acham que tem tudo. É isso que Deus espera. Mas hoje, muitos querem se envolver com as coisas terrenas. E o pior, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus. A palavra de Deus diz, não use o nome do Senhor em vão. Não use o nome do Senhor em vão. Muitos estão fazendo as coisas dizendo que é em nome de Deus. Dizendo que serve a Deus. A palavra de Deus, em Gálatas, vai dizer sobre os frutos da carne. O fruto, Gálatas vai dizer que os frutos da carne são inimizade contra Deus. É a inveja, é as guerras, é a briga, é a confusão. Isso são obras da carne. É falar palavrões, palavras torpes. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é sair da palavra de Deus. Isso é deixar de engrandecer o nome de Deus. Porque, veja bem, se você é uma pessoa de renome, reconhecida por muitos, né? Reconhecida por pessoas, você tem que dar o bom exemplo para mostrar o Deus que você serve. Foi assim que os homens da Bíblia se comportaram. Moisés se comportou como homem de Deus. Quando Moisés subiu o monte e não voltou mais, o povo chorou. O povo caiu em lágrimas. Ainda que Deus tinha escolhido Josué, mas o povo acreditava em Moisés. Por quê? Porque Moisés sempre, o tempo todo, agradou a Deus. Moisés, o tempo todo, foi homem de Deus. Então, você que diz ser homem de Deus, mulher de Deus, qual exemplo? Qual exemplo você dá? As pessoas podem olhar para você. Olha, não fica chateado. O que eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Não fique chateado. Mas qual exemplo? O povo pode se espelhar em você? Igual Paulo diz, sede meus imitadores. Será que o povo pode olhar para você e dizer, eu quero imitar aquele homem? Nossa, eu quero imitar aquela mulher. Será? Porque, irmãos? Irmãos, e você que não pertence a nenhuma denominação, a igreja, nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor Jesus para todas as coisas. Não é dessa forma. Ah, porque tem uma confusão ali, porque tem algo dizendo ali contra outra pessoa,
eu vou entrar ali e vou também começar a falar. Não, você tem que pedir para Deus, dai-me discernimento, Senhor. Dai-me uma palavra para que eu possa falar como Salomão. Salomão, ele temeu o Senhor. Ele tinha que governar o povo, mas ele temia o Senhor. Por isso que quando Deus perguntou para ele, Salomão, o que você quer, eu te darei. Salomão, na humildade do seu coração, pediu a Deus sabedoria. Por quê? Salomão sabia da grandeza de Deus e que se ele não governasse aquele povo com sabedoria, ele iria estar desagradando a Deus. E o temor veio no seu coração e ele, mais do que rápido, pediu ao Senhor, dai-me sabedoria, Senhor. É o que nós temos que pedir. Os líderes das nações não têm sabedoria. Eles estão sem sabedoria. O que nós temos que pedir para o Senhor? Senhor, eu tenho acesso a tal lugar. Eu consigo entrar naquele lugar porque eu sou uma pessoa conhecida. Eu sou uma pessoa que carrega um nome também. Eu posso entrar ali, Senhor, mas eu não vou entrar ali sem a sua presença. Eu não vou entrar ali se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for, eu não irei. Senhor, vamos comigo. Dai-me sabedoria, Senhor. Porque quando eu conversar com essa pessoa, para que as minhas palavras façam diferença e mude essa situação. Mas quem tem acesso não pede nada para Deus e vai na carne e começa a falar aquilo que quer e começa a escandalizar, a sair daquilo que Deus espera. Então, irmãos, que nós possamos saber que sem Deus nada somos. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu sou um presidente, se eu sou um pastor que carrega um nome, eu consigo entrar em lugares, eu tenho que pedir, eu tenho que falar com Deus. Dai-me sabedoria, Senhor, para eu ir ali naquele lugar e o que eu falar mudar a história. Senão eu não vou. Mas muitos irmãos têm se envolvido em coisas desnecessárias. E o pior, sem a sabedoria de Deus. A palavra de Deus fala que o que procura o laço cai no seu próprio laço, cai na sua própria armadilha. E o que é procurar laço? É procurar entrar em lugares sem a presença de Deus. É procurar falar palavras sem a presença de Deus. A pessoa cai no seu próprio laço, porque muitos estão envolvidos na situação do país, porque muitos estão envolvidos, porque estão caindo no seu próprio laço, porque estão fazendo tudo da forma que querem. Os que creem em Deus e conhecem a palavra estão envolvidos. E Deus tem falado. Eu não iria gravar, mas Deus tem ministrado no meu coração. Deus espera, irmãos, que a igreja de Jesus, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas Deus, o Senhor espera que nós falemos da volta dele, que Jesus está às portas. Irmãos, que nós façamos uma reflexão para ver quando Jesus chegar, o que ele vai encontrar na terra. Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar no seu coração, na sua vida? Será que ele vai encontrar você seguindo ele?
ou tendo muitos seguidores? Você quer ter muitos seguidores ou seguir o Senhor? Será que ele vai encontrar você tendo um homem como ídolo ou tendo o Senhor como seu Senhor? Porque é isso que está acontecendo, irmãos. Homens têm carregado homens como ídolo. O único que merece atenção e reverência é Jesus Cristo. O único que merece ser adorado, ser exaltado, ser tudo é o Senhor. É o Senhor. Aqui em Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Deus tem um propósito. Deus espera, Ele está esperando o comportamento da igreja, o posicionamento. A igreja tem que se unir em oração, em busca, em resposta àquilo que o Senhor espera. Muitos têm, irmãos, feito coisas horríveis, têm feito coisas que entristecem o coração de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, como no tempo de Noé. Muitos estão corrompidos, muita corrupção. E Deus, quando olhou para a terra, Ele disse que iria destruir tudo, irmãos. Ele iria acabar com tudo, com toda a criação. Mas quando Deus olhou para a terra, Ele achou, glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor. Oh, Jesus, eu nada sou, Senhor, sem Ti. Oh, Jesus, aleluia. Oh, irmãos, quando Deus olhou para a terra, Ele viu Noé. E a palavra diz que Noé, que Deus achou graça em Noé. Apenas um homem, no meio da corrupção, do pecado, das coisas que não estavam agradando a Deus, que lá em Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu, irmãos. É muito sério essa palavra. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus fez tão lindo, tudo tão lindo para o homem. E o homem não deu valor e diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E ele disse, eu vou destruir tudo. Eu vou mandar o dilúvio, eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Pensa o coração de Deus, irmãos. Imagina você construir algo com tanto amor, com tanto carinho. Imagine você. E quando você olhar, você ter que destruir, que acabar com tudo, porque aquilo não estava te agradando. Foi assim com Deus, foi assim. E ele disse que iria acabar. Mas quando ele olhou, ele viu um homem lá. Imagina, ele viu Noé e a palavra diz que Deus achou graça em Noé. E Deus, da sua infinita misericórdia, Ele disse, eu vou no coração dele. Tem um homem lá, tem um lá embaixo lá. Eu posso começar por ele. Ele é íntegro. Ele não se contaminou. Eu vou começar por ele. Eu vou destruir tudo. Mas vou começar com ele, porque ele é separado. E Deus começou por Noé, mandou Noé fazer a arca e toda a sua família.
Noé e toda a sua família, irmãos. É muito sério, eu estou sentindo no meu coração. Noé e toda a sua família. E Deus escolheu e começou com ele. Agora imagina Deus olhar para a terra hoje, no meio das corrupções, das coisas erradas, do disse-me-disse, dos roubos, de tudo que está acontecendo, e dizer: tem um lá que está me agradando, que está orando, que está me buscando. Eu vou fazer por causa dele. Imagina, é muito forte, irmão. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, no meu e no seu coração, de agradar a Deus, mesmo com as nossas falhas. Nós somos falhos, irmãos, mas nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor. Porque hoje, irmãos, com esse avanço da tecnologia, até uma música que você cantar, você tem que pedir discernimento a Deus, porque as pessoas não entendem. Você tem que pedir sabedoria a Deus até para cantar determinado louvor. Porque quem está na igreja, irmãos, entende aquilo que você está falando, que você está cantando. Mas quem não conhece a palavra, irmãos, não vai entender. Então, por isso você tem que dizer: Deus, eu vou cantar esse louvor com essa letra, mas dai-me sabedoria, Deus, para eu cantar e alcançar tanto os corações santos como aqueles que nunca te viu. Não é só cantar. Deus, eu vou pregar, mas me dá sabedoria para eu falar as palavras que vai tocar no coração das pessoas. Principalmente, Deus, daquelas que não te conhecem. É assim, irmãos. É pedindo a Deus o tempo todo. O tempo todo. Parando de julgar. Eu não vou ouvir aquele irmão, não. Ele nem tem nada, ele não tem um carro, ele não tem uma casa. Como é que ele vai ficar pregando a palavra? Tem que parar com isso, irmãos. Deus usa os vasos, Deus usa as pessoas. Hoje as pessoas estão muito dispersas, irmãos. Mas eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã e para mim, como meditação, para que nós possamos não nos contaminar, sabe? Não nos contaminar com as coisas dessa terra, com os escândalos dessa terra, com a corrupção dessa terra, desse mundo. Mas que nós possamos ter nosso coração quebrantado, voltado para o Senhor, sabe? Para o Espírito Santo. E pedindo sempre, sempre, dizendo para Ele: eu quero ser igreja, eu quero ser igreja. Porque a igreja somos nós. Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja somos nós somos a igreja. Não é aquele lugar que você entra, lá é o templo para você buscar a Deus, para você se reunir, é chamado casa de oração, a casa do Pai, os átrios do Senhor. Mas, irmãos, quando Jesus voltar, ele vai buscar nós somos a igreja, é nós, cada um de nós. E Jesus falou que o inimigo, a porta do inferno, não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. O inimigo não vai prevalecer. Ele não vai prevalecer, foi determinado por Jesus, que ele não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Então, nós somos igreja, irmãos. E o inimigo não vai prevalecer se toda igreja se posicionar em oração, em buscar Deus
e sair da contaminação que está lá no Congresso, no Planalto, fora dele, em outro país, não importa, irmãos. O que importa é que nós temos esse aqui, ó, nós temos ele. E ele prometeu, não vai prevalecer contra a igreja. Mas a igreja tem que estar separada nos dias de hoje. Porque, irmãos, isso é só o inimigo. Ele sabe que o fim dele está próximo. Ele quer interter a igreja. Enquanto a igreja está preocupada com outro país, com a direita, com a esquerda, enquanto a igreja está se preocupando com essas coisas dessa terra que vai passar, porque Jesus disse: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a igreja está sendo intertida. O inimigo está usando para interter a igreja. A igreja, irmãos, qual que é o sentido da salvação? Por que é que Jesus nos chamou, nos salvou? Porque o que Deus mais ama, irmãos? Almas. Então, enquanto a igreja está intertida com isso, as almas estão caminhando na porta larga. Estão indo para a porta larga. E a porta estreita, não tem ninguém. Por quê? Porque a igreja está intertida com as coisas dessa terra. Que nós possamos olhar isso, irmãos. Que nós não ficamos dispersos, intertidos. Mas que nós voltemos os olhos para Cristo. Que nós voltemos os olhos. Porque a porta estreita, ela tem que estar cheia. Ela tem que estar cheia de almas. Não a porta larga, mas a estreita. Olha, irmãos, eu deixo essa palavra. Eu não sou nada, Jesus, mas a sua palavra é tudo. Oh, meu Pai, que toca o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.